Olá, muito bem-vindo a este vídeo, eu sou Adolfo Clair e você está no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre vender cursos de teologia. É pecado? Tipo, eu estaria pecando aqui em vender um curso de teologia que consta na descrição desse vídeo aqui por R$ 200, né? Que era para ter subido para 300 e subiu para 300, mas aí o dono lá decidiu baixar para 200 de novo. Então tá aqui o curso na descrição. É pecado vender um curso desse? Eu vou comentar sobre isso, tá? Então se inscreve no canal, deixa as notificações. Também, junto com o curso de grego, de crítica textual, de teologia, você vai encontrar meu curso de grego e crítica textual. Então, vamos ao vídeo. É interessante observar que algumas pessoas vão dizer assim, porque estudo de teologia é pecado, né? No caso assim, vender curso de teologia, informação sobre a palavra de Deus é pecado. Só que assim, sinceramente falando, eu não estou colocando uma faca no seu pescoço. E nenhum seminário de teologia te coloca uma faca no pescoço. O seminário de teologia, ele se esforça para desenvolver as apostilas. Eles estudam, eles gastam dinheiro com livros, com estrutura, tempo de vida, mão de obra. Entende? Então, para você manter uma estrutura de estudos, é necessário cobrar. Tanto que eu brigo com o diretor do seminário de teologia aqui do Nascido. Eu brigo com ele que eu falo, mano, tá muito barato esse curso. Porque o curso todo é R$ 200. O curso todo é R$ 200, não é R$ 200 a mensalidade. Na minha faculdade de História, eu pagava 200 e pouco a mensalidade. Eu pagava a mensalidade, não o curso todo por R$ 200. E é uma qualidade absurda, 86 matérias, PDF produzido pelo próprio seminário, paga professor também, né? Paga professor, como eu sou um professor pago lá, então ele paga todo mês o professor, então ele precisa vender alguns cursos, tipo assim, os 30, 40 primeiro curso é só para pagar a estrutura do curso, né? Tô dizendo assim um número, eu acho que é mais. Ele tem que vender mais para pagar só a estrutura do curso em si, né? Para continuar existindo. Então eu falo, mano, é muita loucura isso aí, né? Ele é ajudado também por outras pessoas. E o que acontece? O cara acha assim que, por exemplo, eu venho aqui, quanto que eu não investi nessa biblioteca? Para e pensa, quanto que eu não investi nessa biblioteca? Aí eu tenho que vir aqui, e eu venho, tá? Eu tenho que vir aqui e falar de graça, porque nós estamos falando de conhecimento sobre Deus. Então, o que acontece? Você tem a Bíblia Sagrada. Isso aqui é a Bíblia Sagrada. Pá. Isso aqui é a Bíblia Sagrada. Quando a gente vai pregar, a gente abre a Bíblia e fala da Bíblia como salvação, com enfoque em salvação, em converter pessoas, em quebrar corações. A Bíblia tem esse enfoque. A teologia, ela tem um outro enfoque, que é estudar as Sagradas Escrituras em repartições. Então nós vamos separar soteriologia, crítica textual, tradução bíblica, vamos trabalhar eclesiologia, vamos trabalhar o contexto cultural, vamos trabalhar a teologia sistemática, que são matérias que vão dialogar muito com a história, com a sociologia, com a arqueologia. Então assim, não, vender conhecimento, vender curso de teologia é pecado. É pecado você fortalecer a igreja em aspectos sociais, porque assim, tem gente que acha que a Bíblia caiu pronta do céu. Tem gente que acha que é só ler a Bíblia em português, mas espera aí, a Bíblia em português ela foi traduzida por alguém que estudou grego. Esse alguém que estudou grego, ele tem que estudar o contexto cultural também, porque algumas vezes a tradução ela precisa ser adequada ao contexto cultural. Eu tenho várias lives aqui com o Burpiceri, a gente falando sobre processo de tradução em questões linguísticas. Como é que você traduz a Bíblia, por exemplo, para um idioma indígena que nunca viu um cabrito? Cordeiro. Eu sou o cordeiro, que nunca viu um pão. Vamos supor, você pega uma tribo indígena lá que não viu um pão. Que o pão lá não é a base alimentar como era no contexto bíblico. E o pão da Bíblia é diferente do nosso pão francês, tá? Não é a mesma coisa não. Entende?
Então, como que você trabalha isso aí? Como é que você explica o ritual de Levítico 16? Um bode para o Senhor e um bode para Azazel para o indígena. O conceito. Como é que você explica? Como é que você explica para um cara que nasceu no meio do mato, onde só tem árvore, 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 que existe um lugar chamado deserto? E que o deserto não tem nada, só areia. Vai parecer loucura, meu irmão. Então, existem questões que tem que ser trabalhadas. Por exemplo, a questão do próprio nome de Deus. Como é que você explica que existe um Deus criador, sendo que o cara ele crê que existem vários deuses criadores? Como é que você nomeia esse Deus? Então, existem dificuldades que não é um pregador comum que vai explicar. A tradução bíblica ela não é feita por um pregador comum, ela é feita por alguém que estudou. Por isso que as muitas traduções que existem, elas são vendidas, é cobrado por isso. Por que existem os seminários de teologia? Porque eles produzem os bons pregadores. Eles produzem material. Então, vender curso de teologia é pecado? Então é pecado você se aprimorar. Então é pecado se aprimorar? Não, não é pecado. E a teologia ela é uma ciência, ela é uma ciência. No caso do Brasil, a gente trabalha muito a teologia no aspecto cristão. Mas a teologia é o estudo sobre Deus, é o estudo das coisas de Deus. E isso aplica-se ao budismo, ao shintoísmo, ao islã, a macumba. Cara, tem seminário teológico de macumbeiro, cara. De Umbanda, tem. Tá errado? Não, por quê? Porque é o estudo sobre a religiosidade daquela determinada linha. E o cristianismo, como é o maior, então a teologia é linkada ao cristianismo, mas não. A teologia ela dialoga com a história, ela dialoga com a sociologia, ela dialoga com a arqueologia. Entende? Ela dialoga muito, mas muito com a filosofia. E quando eu falo dialogar é porque você às vezes tem uma concepção doutrinária, e aqui vai para quem um puxão de orelha de alguém que estuda história e teologia, você às vezes tem uma concepção doutrinária achando que ela é da Bíblia e não é. Ela é uma concepção que se origina nos filósofos. Ela tem sua estrutura, sua base, sua origem nos filósofos gregos. Mas aí você defende como se fosse algo bíblico. Muitas vezes, por exemplo, eu encontro pessoas que defendem o casamento que só pode ser dado pela morte. Só quando a pessoa morrer você só pode separar. Aí você para analisar, mas por que ela tem isso? Isso é um pensamento que ela tem devido à estruturação da cultura brasileira, que ela de certa forma vem da cultura romana. E os romanos eles tinham isso. Que o casamento ele só se dava na morte, o fim do casamento. Nem a separação desvinculava o casamento. Nem o divórcio dado por papel desvinculava isso. Entendeu? Aí eu falei, cara... Só que isso são coisas que você só aprende estudando, por exemplo, que nem essa questão do casamento, que essa conclusão que eu cheguei do casamento, que só se dá pela morte, lendo Fausto Coulanges, que foi um sociólogo positivista do século XIX. Entendeu? Só que isso é um conhecimento que eu paguei. Eu paguei para ter esse livro. Eu paguei para ter esse livro. Aí como é que eu faço para continuar? Aí eu tenho que pedir doação. Só que eu só venho pedir doação aqui se eu realmente preciso. Se a questão aqui está precisando. Se eu realmente estou precisando. Mas no caso eu prefiro trabalhar. Eu acho mais digno a gente trabalhar. Então o que eu te faço? Eu te vendo o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor? Informação. Por isso que eu tenho o curso de grego e crítica textual, que são minhas áreas favoritas. Por isso que eu divulgo aqui o link do bacharel em teologia, que é baratíssimo. Entendeu? É baratíssimo. É um curso livre, mas é baratíssimo. Entendeu? Por que eu faço a divulgação? Por que eu faço? Porque é o meu trabalho. Eu tento tirar disso o meu sustento. Entende? Na BIOS. Eu vou levar para uma. Se eu passo a informação somente de graça, o que acontece? Não tem como. E aí, o que eu faço? Eu choro. Eu choro. Então como é que eu faço para consertar isso aí? Vendendo curso. Às vezes, quando necessário, quando necessário, quando eu preciso de fato pedir doação, que graças a Deus, dentro desse canal que eu não tenho precisado, né? Então, por isso que eu divulgo os cursos.
Então assim, eu vejo muita gente que vem julgar os seminários de teologia. Quem é que vai formar os líderes? Quem é que vai formar os pastores? Ah, é Deus. Epa, até Deus mesmo, no Antigo Testamento, você tinha escola dos profetas. Você tinha escola dos profetas. Até Deus mesmo manda os profetas e fala assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Você vai buscar conhecimento. Como é que você faz? Como é que você mantém, por exemplo, trabalha com linguística, isso, aquilo, vai manter uma pesquisa arqueológica, que não é barato você mandar um arqueólogo aqui do Brasil lá para Israel, lá para o Egito, lá para Grécia, fazer escavação arqueológica para às vezes comprovar alguma questão. Entende? Então, como é que isso é feito? Via estudioso. Não é igual os carinha que fala aí que saia do sistema. O sistema, de certa forma, não é ruim. O sistema religioso não é ruim. Porque o sistema religioso ele busca estruturar, e agora eu estou deixando de falar de seminário, agora falando de igreja, sistema religioso em si. Esse sistema religioso, muitas vezes é quem dá suporte para a pregação do evangelho mundial. A minha igreja, ela está atuante em quase 99% dos países do mundo. Por que ela consegue fazer isso? Porque ela tem um sistema unificado. Agora, se a pregação fica individual para cada um, então você tem que ir lá na tribo indígena pregar. Você tem que ir lá na região árabe, onde que muitas regiões árabes, que é a região Porta 1040, que não tem ninguém pregando. Você vai. Você não tem estrutura para sair. Agora, muitas vezes, muitas igrejas bancam missionários para irem morar lá. Muitas igrejas bancam. A minha é uma delas. A igreja que eu frequento é uma delas. E aí eu vejo um monte de gente descendo o pau no sistema religioso. Ah, pelo amor de Deus. Quantas e quantas vezes eu recebi livro aqui? Estudos. Tive mais conhecimento, por quê? Porque um sistema religioso me ajudou. Entende? Então é assim, existe o trabalho individual, ele é importante? Sim, o trabalho missionário individual ele é importante. Mas o mundo todo. E como isso se dá de maneira organizada? E como é que se organiza isso? Pelo sistema religioso e pelos seminários de teologia, pelas faculdades. Então são coisas que se autoalimentam, porque se você destrói uma coisa, você destrói tudo. E aí você vê um bando de anta comentando no YouTube: saia do sistema religioso. Eu não estou dizendo que as igrejas são perfeitas. Eu não estou dizendo que tudo que acontece você tem que concordar e baixar a cabeça. Eu não estou dizendo isso. Só que você tem um aspecto que você, pessoa individual, não vai conseguir fazer. E você precisa se organizar com outras pessoas, e aí você já cria um sistema, você já cria uma igreja, você já cria uma questão. E aí você tem que preparar eles teologicamente. Como é que você vai fazer isso? Não, eu dizia que vender curso de teologia é pecado. Como é que você vai custear toda essa estrutura? Entendeu? Então é isso. Para eu manter o meu canal aqui simples aqui, eu preciso manter a estrutura. Preciso fazer a correria. Entendeu? Eu preciso fazer minha correria. Só com a construção civil, eu não consigo. Só com a construção civil eu não consigo. Minha mão tá toda assim porque eu tava colando coisas no beiral, né? Na parte da laje. Eu tô com a mão assim por causa disso. Entendeu? Então, muitas vezes o cara fala: porque a gente tem que pregar o evangelho. Pregar o evangelho sozinho para você ver. Você vai trabalhar o dia inteiro para manter sua casa e você vai sair à noite. Você não quer. Então muitas vezes você vai pagar alguém para fazer isso. E você tá errado? Não. Às vezes a gente vai pagar um pastor, um obreiro para ajudar no crescimento local da igreja. Tem gente que acha que isso é errado. Tem gente que acha que é errado você devolver o dízimo. Mas para você estruturar o sermão, para você estruturar uma igreja, para você estruturar o evangelho naquela região, é assim. Entendeu? Então, a teologia é pecado. Vender curso de teologia não é pecado. A gente está lutando pelo pão de cada dia, porque a gente não está vendendo salvação. A gente está vendendo informação, fortalecimento. Você quer se fortalecer? Chega junto com a gente. Você quer se fortalecer? Chega junto. Não gostou? Eu não quero me fortalecer. Então tá fazendo o que aqui nesse canal que traz sobre grego, crítica textual, sobre teologia? O que você está fazendo aqui se você não quer se fortalecer? Quer conteúdo de graça? Conteúdo de graça? Oxi, é fácil, né? É fácil, né, meu irmão? É fácil, né, meu irmão? Aí até eu, né? Até injeção na testa. Só que às vezes contribuir com o cara, com as pessoas que estão do lado de cá, aí a grande maioria não faz, né? A grande maioria não faz.
Então é assim, eu sou agradecido aos inscritos desse canal, que muitos me ajudam, muitos me ajudaram, né, em momentos difíceis. Alguns livros dessa biblioteca aqui são doações. Uma boa parte deles é doação. A grande maioria eu trabalhei e consegui. E a gente vai aí agradecendo as pessoas. Então é isso, meu irmão. É isso, tá? E só que para manter, às vezes fazer a manutenção é complicado. Imagina se queima a webcam, se queima o microfone. Esse microfone aqui nem tá pago ainda, pô. Comprei no crédito, tá aqui. Entendeu? Então, a gente tá falando, tá melhorando, a gente tá lutando aqui, pô. A iluminação melhorou por quê? Porque um irmão mandou a iluminação, mandou umas lâmpadas diferentes. Falou, Adolfo, põe essas lâmpadas que vai melhorar a iluminação. É assim, né? É assim. Então, graças a Deus, a gente vai mantendo, vai melhorando de acordo. Isso vai dinheiro. Isso despende dinheiro. E muitas vezes tem gente que não gosta. Então eu vou estar deixando no final desse vídeo aqui o QR Code de doação, tá? E o link na descrição aqui para quem quiser doar. Tem o meu Pix, tá? Não preciso nem deixar porque tem o Pix aqui, mas vou deixar para quem achar mais fácil. Beleza? Um abraço. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. E neste exato momento aparece na tela a imagem da doação via Pix, tá? Caso você queira ou possa fazer uma doação via Pix, está a imagem para você escanear o QR Code. E também na descrição do vídeo aqui aparece um link de doação. Então, se você não puder doar via Pix, mas preferia doar via link, o link de doação também está na descrição desse vídeo aqui. E eu peço, né, porque é pra gente estar comprando livros, pra gente estar melhorando a estrutura aqui do canal, com tecnologia, isso e aquilo, e sempre aprimorando. Então, se você puder nos ajudar, fico extremamente agradecido.